Saudações a todos, bem-vindos a mais um Hinomaru Seleção Japonesa. Hoje um programa completamente diferente, né, com vários assuntos. Primeiramente, todo mundo, a galera já percebeu já que hoje não é o Elias que começa o programa, né? Infelizmente, hoje nosso grande querido amigo Mr. Elias Falas está um pouco de castigo, né, recuperando um pequeno problema de saúde em relação à sua voz, mas nada assim não é muito preocupante, nada também que a gente tenha que se alongar demais, né? O Elias só precisa ficar alguns dias sossegados e, para não passar em branco essas últimas semanas que foram muito importantes para o futebol japonês, tô aqui eu, hoje, Thiago Henrique Cruz, junto com o grande Thiago Bom Tempo, do blog do Globoesporte.com/futebol no Japão, para falar um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu na fatídica, né, Copa do Leste da Ásia, que foi um pouco de um terror pro futebol japonês. Boa tarde, Thiago Bom Tempo. Como que você tá, cara? Boa tarde, Thiago. E obrigado pelo convite. Eu tô aqui, né, para substituir o Elias, que hoje não pode falar, né? Pois é. Nossa, já começou bem já, hein? Não pode falar. Tem que começar animado, né? Porque o que a gente vai falar hoje não vai ser muito animado, não, né? Pois é, cara. Olha, como diz o Elias, que fase! E como todo mundo já sabe, a grande maioria de vocês, mas se alguém tá meio perdido o que é aqui, que foi a Copa do Leste da Ásia, foi um campeonato meio que amistoso, né, entre algumas seleções da parte do leste da Ásia, né, o nome meio que subentende isso. E o Japão teve ali seus 3 jogos ali, né, começando no começo do mês e terminando no último domingo, né, o último jogo contra a China. E essas seleções meio que mantiveram apenas os jogadores que chamam jogadores da casa, né? Apenas jogadores que foram do Japão foram convocados, né? Que fazem parte da J-League, né? No ano de 2015, participaram dessa seleção, que para começar já foi um pouco contestado por algumas pessoas, nem todo mundo gostou de nomes que ficaram faltando, que nomes que poderiam ter vindo no lugar de alguns outros jogadores que até não foram utilizados no final das contas, mas isso é um assunto para um pouquinho depois. Vamos passar então jogo a jogo para você que não conseguiu assistir todos os jogos ou acabou não assistindo nenhum dos jogos da Copa do Leste, poder ficar um pouco interagido o que foi aconteceu nesse pequeno campeonato. Vamos lá, Thiago Bom Tempo. Primeiro jogo, né? Japão e Coreia do Norte, né? A primeira rodada ali. Um jogo onde eu praticamente esperava que seria um dos jogos mais fáceis, né, da chave, né? Porque a gente sabe que a Coreia do Norte não é uma grande potência do futebol asiático, apesar que é uma seleção que sempre joga com jogadores praticamente 100 ou 98% de jogadores que jogam dentro da sua própria liga, né, da liga norte-coreana. Mas mesmo assim o Japão teoricamente teria um pouco de qualidade técnica para bater de frente, né, mesmo que fossem apenas jogadores da J-League. Era uma seleção para jogar um pouco melhor contra a Coreia do Norte, mas infelizmente isso não aconteceu, né? O Japão acabou iniciando muito bem a partida com o gol do Yukimoto, né? Logo, se não me engano, aos 3 ou 4 minutos do primeiro tempo. E acabou levando a virada, né? Aos 78 minutos com o gol do... Os nomes sul-norte-coreanos, pra mim, é uma desgraça. Thiago Bom Tempo, quem fez os gols da Coreia do Norte, por favor, cara? Vamos lá, então. O primeiro gol da Coreia do Norte foi do Ri Hyok-chol. Oh, sensacional. E o segundo gol foi do Park Hyung-il. Esse Park foi o jogador que mudou o jogo. O Japão estava dominando o jogo, estava vencendo sem problemas. O jogo começou muito bem, saiu aquele gol no início, depois o time teve várias chances de ampliar o placar, não aproveitou. Aí os jogadores cansaram, tentaram administrar o resultado, mas tomaram 2 gols assim que esse Park Hyung-il entrou em campo. Ele é apenas um jogador alto, e nos 2 lances, os 2 gols ele ganhou pelo alto, uma vez do Morishige e a outra vez contra o Makino. No primeiro ele deu assistência, ajeitou de cabeça pro gol do Ri, e depois ele mesmo marcou de cabeça, ganhou do Makino pelo alto. A Coreia ganhou o jogo do jeito mais simples possível. Simplesmente botou um cara alto e virou o jogo. Foi resultado lamentável para o Japão, que tem muito mais time. Para a Coreia do Norte teoricamente o time mais fraco dessa competição.
levou um elenco apenas com jogadores locais também, apesar de que na convocação tinha 3 jogadores que atuam fora do país, 2 na J-League, na J2, aliás, e um na segunda divisão da Suíça, mas por algum motivo nenhum deles estavam nem relacionados, talvez por lesão, enfim, eles não costumam divulgar muito essas notícias, né? Na verdade, lá não costuma divulgar nada. Mas deixa eu ver se eu entendi, Thiago. Apenas o Japão levou os jogadores da casa? Não era, então, digamos que uma regra do torneio, apenas jogadores que jogam nos seus respectivos países? Foi só o Japão que fez isso, então? Não, na verdade você pode convocar qualquer jogador, né? Eles Tá. só não convocam jogadores da Europa porque não é um campeonato organizado pela FIFA, né? É um campeonato organizado pela EAFF, que é a Federação do Leste Asiático. Então, nenhum clube tem obrigação de liberar seus jogadores. Por isso que eles nem convocam os da Europa. Mas, por exemplo, a Coreia do Sul tem vários jogadores que atuam no Japão, na China. Então, lá daquela região pode ir qualquer um, né? Ah, entendi. E com certeza também, mesmo que, teoricamente, então, mesmo que a seleção quisesse convocar os seus grandes nomes que jogam na Europa, por a questão de agora de início de pré-temporada, de início de Bundesliga, de campeonato espanhol, campeonato italiano, teoricamente, então, ninguém teria essa obrigação, então, de deixar que os seus jogadores participassem desses campeonatos, né? Então, eu acho que está explicado, né? Acredito realmente que já que na verdade, eu imaginei que seria uma regra meio que geral, entendeu? Um consenso geral. Mas agora que você explicou aí perfeitamente, começo a pensar também que mesmo que o Japão quisesse convocar Kagawa, Honda, Nagatomo, entre outros, é bem provável que eles seriam vetados, né? Pelos seus times, né? Até porque o objetivo para Japão e Coreia que foram com seus times B para esse campeonato, o objetivo é justamente testar os jogadores locais e buscar novas opções para a seleção principal. Entendi. E nesse jogo contra a Coreia do Norte, você mesmo falou que o Japão perdeu o jogo, né, contra lá o Pak, né, o jogador alto ali, que realmente os gols foram em cima de grandes nomes da seleção, né, não pode falar que foi um erro muito, muito amador, porque um gol foi ali, né, em cima do Makino, depois em cima do próprio Morishige, né, então a Coreia do Norte mereceu essa vitória logo no início do campeonato, então? Você acha que realmente eles foram melhor que em campo? Ou foi um vacilo? É até uma desculpa nossa que a gente usa sempre, né, bom tempo? O Japão vacilou contra tal time, o Japão vacilou contra outro time. Mas acredito que realmente nesse jogo a Coreia do Norte conseguiu se impor de uma maneira onde a seleção japonesa acabou se perdendo completamente e claro, tendo um dos poucos jogadores que jogaram de maneira regular o jogo inteiro, ao meu ver, foram até mesmo o próprio Yuki Muto, que praticamente a gente quase nunca espera muita coisa dele, né? Um jogador até contestável no seu time, mas caiu bem, né? O camisa 18 para essa seleção caseira da JFA, né? Tanto foi um destaque em quase praticamente todos os jogos, né? Há bom tempo. Realmente, o Yuki Muto foi um dos destaques, na verdade foi o destaque, né, da seleção japonesa nesse campeonato. Fez 2 gols e detalhe é que ele já tem mais gols pela seleção japonesa do que o Yoshinori Muto, que é o Muto mais famoso. Pois é, cara, eu e Elias ficávamos zoando que era o Muto fake, né, que era o Muto velho, né, e acabou realmente aí jogando bem, né, em torno desse conceito. E realmente o Coreia do Norte, então, mereceu essa vitória há algum tempo, ao seu ver, ou foi um vacilo nosso? Olha, eu diria que foi uma vitória heróica da Coreia do Norte. Eles não tinham feito praticamente nada o jogo inteiro, foram pro desespero, pro chutão, pra bola alçada na área e deu certo, conseguiram virar assim. Foi um vacilo enorme do Japão, tinha tudo para ter ganhado o jogo, criou chances, perdeu um monte de gols e o vacilo da defesa tomou a virada. Não dá para dizer que não foi merecido, mas a Coreia do Norte se superou para ganhar esse jogo. Entendi. Só pra galera ficar conceituada, quem foram os 11 que começaram esse jogo, começamos com Nishikawa, Morishige, Makino,
Aí nas laterais, Endo e Fujiharu. Com o volante ali, o Yamaguchi e o Taniguchi, né? Aí na frente ali uma linha de 3 com o Nagai, Muto e o Sami. E na frente ali o Kawamata, também muito também. Acredito que, na minha opinião, um dos piores em campo ali, o Kawamata também não conseguiu. Não é nem culpa dele, né? Mas ele acabou não podendo ajudar muito o time. Tanto que ele foi substituído ali pelo Kuroki, né? Mas também acabou mudando meio que 6 meia dúzia, né? Bom tempo. O Kuroki também entrou um pouco apagado também e acabou não podendo levar pelo menos um empate para a seleção japonesa que naquele momento ali, né, uns 75 ali, seria o máximo talvez que a seleção pudesse chegar. Realmente nesse ataque aí só o Mutou mesmo jogou bem e de resto o único destaque vai pro Wataru Endo, que é zagueiro, jogou na lateral direita, deu o passe pro primeiro gol, foi muito bem na marcação também. Mas de resto, todo o time foi muito mal. O Wataru Endo que joga onde, bom tempo? Shonan Bellmare. Shonan Bellmare, bem lembrado que a gente decidindo por nome, a gente acabei não lembrava. Aliás, ele é também jogador da seleção olímpica, né? Só que lá ele joga como volante. No clube ele joga como zagueiro, na seleção olímpica como volante, na seleção principal ele começou na lateral direita, né? Um jogador bem versátil. Pô, isso é bom, a gente precisa disso. Precisa de um jogador versátil assim, né? Eu tava uma vez... É o novo Kono. É o novo Kono, isso que eu perdi, exatamente o que eu falei pra você, né? Então, no bom sentido. No bom sentido. Eu tava até comentando com o Elias um tempo atrás, foi até no Rinomaru, que a gente tinha esse jogador versátil antigamente, né? Que era o Kono, que podia jogar em várias posições, a gente não tinha mais, né? Então pode ser o novo Kono, né? Mas aquele espero que os deuses nos escutem, que não seja um Kono igual ao Kono que a gente já tinha também, que até hoje atua no Gamba Osaka. Thiago, bom tempo, pro segundo jogo da rodada, né? Para mim o jogo mais importante, que eu mais esperei para assistir, que foi Japão versus Coreia do Sul, né? Um grande clássico ali dentro do futebol asiático em um todo. E bem, foi mais um balde de água fria. O Japão empatou com a Coreia do Sul, né, por 1-1. E bem, o jogo foi complicadíssimo, né? Se não me engano, foi esse o gol do pênalti, né, Thiago Bom Tempo? Que a Coreia fez o gol de pênalti, não foi? Se não me engano, uma bola que bateu no braço do Morishige, se eu não me engano, né? Se minha memória não me atrapalha agora. Exatamente. Né? E a Coreia do Sul iniciou então, né, a partir de então com esse gol de pênalti, né, que foi, não vou dizer que foi discutível porque realmente a bola bateu na mão, né, do Morishige, né, alguns falam que não, foi mais bola na mão do que mão na bola, mas realmente o juizão deu o pênalti, não tinha o que discutir, né. Pra você foi pênalti? Ele bloqueou com o braço a bola que ia pro gol, né, por mais que ele não tinha intenção de fazer isso, ele pulou com o braço levantado, então não tem nem como contestar essa marcação. Ele atrapalhou, não teve jeito, né? Bem, aí a Coreia do Sul consegue o seu primeiro gol, né? Que agora também o nome também eu peço sua ajuda, bom tempo. Quem é que fez o gol da Coreia do Sul desse jogo? O gol da Coreia do Sul foi do Jang Hyun-soo, um volante que joga na China, no Guangzhou RF, e é ex-jogador do FC Tóquio. Ah, olha aí. Então temos um ex-J-League, então, fazendo um gol na seleção. Bem, mas foi um jogo que o Japão começou muito bem até, né? Que, assim, claro, a Coreia do Sul com um pouco mais de movimento no jogo, apesar que também a Coreia do Sul também não passa também por nenhuma grandes anos, né? A Coreia do Sul realmente está uma questão de desmanche, uma reformulação na uma boa parte dos seus jogadores que se aposentaram ou não atuam mais pela sua seleção. Mas desde o início do jogo, o Japão mostrou que por mais que ele teria assim, uma força um pouco mais forte no ataque, né? Essa partida até que o Kuroki iniciou como centroavante do time e o Sami começou no banco, né? O time teoricamente teve uma movimentação um pouquinho melhor até do que o do meu jogo, ao meu ver, né? Depois de um bom tempo dar o seu comentário, e foi com essas mudanças ali, né? Com o cruzamento se não me engano, uma bola começou ali com o Kurata, se não me engano, né? E o Yamaguchi, né? O volante ali do Cereço Osaka, né? Que passou todo aquele problema no passado, de ter ficado fora da seleção, por uma lesão que praticamente tirou da metade do campeonato de Liga ano passado. O Yamaguchi foi lá e conseguiu fazer o gol do empate, um belo gol, né? Um trabalho em equipe muito bem da seleção japonesa, mas infelizmente
ficou nisso também, né, bom tempo. Acabou ficando 1-1. No final do jogo, a Coreia do Sul ainda teve uma bola no travessão, que poderia ainda decretar ainda a vitória da Coreia do Sul, né, num contra-ataque que eles fizeram ali. Mas a bola acabou batendo na trave, né, o Nishikawa saiu bem, né, meio que dá uma bofada no ângulo ali, mas teve que acabar tendo um pouco de sorte da trave, e o Japão acabou saindo desse jogo já sem nenhuma possibilidade de vencer, né, a Copa do Leste ali, mas pelo menos arrancou um pontinho da Coreia do Sul. Thiago Bom Tempo, o que você achou desse jogo? Pelo menos conseguiu um ponto, mas pra mim esse foi o jogo mais frustrante do campeonato inteiro. Porque esse empate acabou com as chances de título do Japão, e também porque foi um jogo muito, muito feio. A Coreia do Sul jogou muito mal, o Japão também jogou pior ainda. E a Coreia jogou um pouco melhor, conseguiu dominar o jogo em vários momentos. Dá pra dizer que o Japão teve um pouco de sorte de sair só com um empate. O Shibasaki foi testado como armador pelo meio, como um camisa 10 mesmo. Não funcionou, né? Não deu certo. O Kosuke Kyota, o lateral esquerdo do FC Tóquio, jogou muito mal, foi péssimo na marcação, não foi pro ataque nenhuma vez. Ele tentou um cruzamento, ele mandou a bola quase na arquibancada, foi horrível. E o pior de tudo é que o Ota tava tomando um baile do Lee Yong-jae. Esse cara joga no VV Nagasaki, joga na J2 e tava dando um baile no jogador que até pouco tempo atrás tava cotado para ser titular na seleção principal, né? O Nagatomo não tá na melhor das fases, muitas lesões e tal. O Ota vinha jogando bem na J-League e aí faz um papelão desse. Morishige também é uma grande decepção. Ele fez um torneio ruim, cometeu aquele pênalti, não foi seguro. Pra mim só o Makino que se salvou. Ele fez um bom jogo porque ele conseguiu conter a grande arma do ataque coreano, que é o Kim Shin-woo, que é aquele grandão lá de 1,96 m. Sim, é verdade. O Makino a cabeça fica no ombro do cara de tão menor que ele é, mas ele conseguiu marcar bem, não deixou o coreano fazer nada. O Fujita, o volante do Sagan Tosu, também jogou bem, ele ficou lá mais recuado na marcação, deixou mais espaço para o Yamaguchi subir. Foi um dos destaques do jogo também, apesar de não aparecer muito. Bem, o Yamaguchi fez aquele golaço lá, chute de fora da área, conseguiu salvar o Japão da derrota, mas no geral eu não acho que ele jogou muito bem, ele não foi bem na marcação. Nos outros jogos também eu acho que ele não fez um bom torneio. Pelo pouco que eu tenho visto da J2, eu tenho a impressão de que o Yamaguchi ainda não está naquele nível que ele estava ano passado, quando ele conseguiu se firmar na seleção principal. E até na edição anterior da Copa do Leste Asiático, o Yamaguchi tinha sido o MVP. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato. É verdade. Como o Kakitani fez o gol do título, o Yamaguchi levou o prêmio de melhor jogador do campeonato. E depois disso eles conseguiram se firmar na seleção principal, né? Mas, pelo que eu vi, ele ainda não chegou não conseguiu recuperar esse futebol dele. Cara, sobre o assunto Yamaguchi, posso falar que eu acompanho bastante jogos do Cereço e realmente, se você for comparar o Yamaguchi de 14 meses atrás, ele antes da sua lesão, ele do começo do ano passado, antes, né, da pré-copa ainda, pré-copa do mundo, realmente tinha uma diferença de marcação muito grande ali do Hotaru Yamaguchi. Realmente ele é um volante que ajuda muito na marcação, né, no seu todo. É um jogador, claro, que sabe atacar, sabe chutar muito bem, mas realmente ele tem um poder de marcação que realmente é muito bem colocado por você, e tá faltando muito, né, esse retorno. O Ota, né, eu realmente é um jogador que eu boto muita fé, tanto que muitas vezes eu falei que o Ota seria o substituto direto, né, do próprio Nagatomo, né, jogador do UFC Tóquio. Mas realmente ele levar um baile do jogador da J2 realmente é meio complicado. A questão do Morishige é um jogador que eu acredito realmente que fosse junto com o Yoshida ali a zaga principal do Japão nesse momento, né? Claro, não é a zaga que a gente sonha, mas é a zaga que a gente tem, né? Então não tinha muito jogo, e o Makino seria ali, digamos, o banco de luxo, né,
entre esses três, mas realmente o Morishige muito mal em praticamente todas as partidas, né? É um campeonato horrível, onde infelizmente passa-se por uma péssima fase ali o Morishige. Espero até que seja uma fase passageira, porque é um jogador que a gente precisa muito, né? O Masato Morishige também do UFC Tokyo. Mas realmente nesse jogo, até tanto no seu blog, né, Bom Tempo, ele, se não me engano, foi o jogador junto com o Ota ali que tiveram as notas mais baixas, né, entre os jogadores da seleção, né? Realmente, só pra você ver que o Makino é atualmente o melhor zagueiro atuando no Japão, já dá pra ter uma noção de como que tá a fase, né? Pois é. Muita gente compara o Makino, que teoricamente seria o novo Túlio, assim, né? O novo não é porque o Makino não é um moleque mais, né? Já é um jogador já que tem uma certa experiência. Mas na questão de não se importar muito com diferença de tamanho, de força bruta, um jogador que vai pra frente, que vai pra cima, que faz seus gols, né? Realmente o Makino é um show à parte. Por muito tempo o Makino foi conhecido... até o Elias, uma coisa que o Elias brinca bastante, falando que o Makino é o comediante que nas horas vagas é zagueiro, né? Que quando o Makino faz aquelas aparições naqueles programas malucos da televisão japonesa, é sempre o cara das piadas, sempre o cara que faz as pataquadas deles lá e todo mundo dá risada. Realmente o Makino é um cara carismático, né? Isso a gente não pode tirar. Mas que bom que agora, além de todo esse carisma, ele tá podendo mostrar um pouco de valor na seleção japonesa, porque a gente vai precisar realmente desse Makino que realmente a coisa tá difícil para a zaga do Japão, muito mais do que já era difícil em 2010, em 2014, que a gente veio reclamando. Para você que reclamava da zaga de 2010, meu amigo, pega 2018, porque realmente a situação tende a, se não melhorar de uma vez, a piorar e degringolar e ficar cada vez mais complicada. Gaku Shibazaki, como o Bom Tempo disse, não funcionou como armador, né? Como se fosse ali a posição do Kagawa ali, mais ou menos. É um jogador, o jogador do Kashima que eu mais gosto, acompanho assim de perto, né? O Gaku Shibazaki, que tem uma posição importante na seleção, né? Tanto que nesse ano foi uma das poucas boas coisas que apareceram na seleção japonesa, né? Junto com o Yoshinori Muto, né? Então é um jogador que a gente espera bastante coisa assim para uma sequência ali na seleção japonesa, porque realmente agora que a gente não tem, né, o Yasuhito Endo, Hasebe também já é um jogador que já inicia também seu fim de carreira. A gente precisa de bons volantes. E o Shibazaki acredito que seria o nome mais adequado, junto, claro, né, com Yamaguchi e algumas outras peças da seleção japonesa, mas teoricamente hoje, falando de volante na seleção, tirando, claro, o grande Makoto Hasebe, nosso capitão, acho que o Shibazaki é meio que uma unanimidade, né, nesse setor, né, Bom Tempo? Realmente, o Shibazaki já herdou de fato o lugar do Endo, já pegou o número 7, já cadeira cativa na seleção principal. E o Hasebe, ele ainda tem um pouco ainda tem gás no tanque, acho que dá pra jogar mais ainda pela seleção, ele ainda tá jogando bem lá na Europa. E o Yamaguchi, eu acredito muito nele, eu vejo potencial nele, acho que ele pode ser um bom substituto pro Hasebe, mas ele ainda não tá nesse ponto. O Shibazaki já tá pronto para a seleção principal, mas o Yamaguchi precisa evoluir um pouco ainda. Tá certo. Bem, vamos aguardar então o que acontece, né? O Hotaru Yamaguchi tem um problema sério nas mãos, que é esse acesso para J1, que está meio complicado com o time do Cereço Osaka. No ataque, dessa vez, Kuroki, Kurata e Nagai. Será que eu não vou nem falar que o Kurata salva ali, porque eu sei que o Kurata ali não é assim um exímio também, jogador de frente. É um jogador que tem um bom toque de bola, mas o chute às vezes do Chukurata é uma coisa que me deixa um pouco decepcionado. Às vezes eu pego um pouco mais ele no time do Gamba Osaka. Mas nesse jogo, pelo menos, se ele não conseguiu atacar tão bem, pelo menos ele conseguiu dar o toque ali pro Yamaguchi. Mas Kuroki e Nagai não dá, né, Bom Tempo? Você acha que dar 10 pro Kuroki foi uma sacanagem, cara? Era uma coisa de se rir nos momentos, cara. Pois é, né? Kuroki com a camisa 10, quem diria, né? Cara. Então, esse ataque do Japão não funcionou realmente, ninguém jogou bem. Kuroki foi
foi mal, Nagai também foi mal, não conseguiu fazer a jogada característica dele em nenhum momento. O Kurata, pelo menos ele se esforçou bastante, voltou para marcar, mas deu o passe lá pro gol do Yamaguchi, mas no geral também não foi tão bem assim. As substituições também, o Sami entrou no final do jogo, não conseguiu fazer nada. O Asano entrou no lugar do Nagai, a estreia dele na seleção, ele conseguiu, não conseguiu dar continuidade nas jogadas. Ele pegava a bola, parecia que ele estava nervoso, que não sabia o que fazer direito. Enfim, foi um ataque japonês nesse jogo, ninguém se salvou. Ele entrou na fogueira também, né? Entrou de 1-1, um jogo complicado, né? O time tinha que vencer de qualquer jeito, né? E infelizmente ele realmente, o Takuma Asano, jogador do Sanfrecce de Hiroshima, acabou nos ajudando muito bem. O Kuroki, todo mundo sabe de cara e salteado, né? E o Kawamatsu também do Nagoya Grampus também acabou não podendo fazer um bom jogo. E pela voz do bom tempo dá pra ver, realmente foi um jogo que deixou ele frustrado, né? E concordo plenamente. O Asano, na verdade, ele havia entrado no outro jogo também, né? Nos 3 jogos ele entrou no finalzinho, mas não conseguiu fazer nada em nenhum deles. Mas é um jogador de futuro, tá lá aprendendo bastante com o Hisato Sato lá no Hiroshima. Então dá pra ter esperança com ele ainda. Bem colocado, bom tempo, esqueci mesmo. O Asano entrou também no lugar do Nagai também no primeiro jogo contra a Coreia do Norte também, né? Bem, a gente chega então no último jogo, né? Aí também esse aí, final de festa completamente, né? Japão, né, versus China. Para mim é o jogo mais fácil do campeonato. Eu cheguei a citar com Elias e com a galera do Facebook várias vezes que o jogo contra a China teoricamente seria um jogo que poderia se vencer fácil, né? Por mais que a gente sabe que o futebol dentro da China como um todo é um futebol que anda crescendo muito, né? Nos últimos anos, principalmente na questão de dinheiro, nos times contratando e coisa e tal. Mas o futebol local da China eu tenho pouco conhecimento, para falar a verdade para você, bom tempo. Essa China de hoje é melhor que aquela China de 2004, ali na final da Copa da Ásia contra a seleção japonesa, ou não tem nada a ver, são times diferentes, é uma outra ideologia hoje em dia, ou é mais ou menos aquilo que a gente via lá em 2004? É um pouco difícil comparar, mas a China, eles até uns 2 anos atrás estava muito mal, a ponto de levar a goleada em casa do time B da Tailândia. Então a coisa estava muito feia para a China, mas agora eles estão investindo pesado, não só na liga, mas também na base, em formar jogador. O técnico francês, o Alain Perrin, está fazendo um trabalho muito bom, conseguiu já um resultado bem acima da expectativa na Copa da Ásia. E a China chegou nessa Copa do Leste Asiático, né, como país sede, né, com expectativa de fazer um bom papel, né? Nunca é fácil para o Japão ganhar da China lá na casa deles, né? Toda a torcida, o ambiente hostil e tal. E a China também pôde jogar com seu time A, né? Seu time principal, já que eles não têm jogadores na Europa. Só tem um jogador, o lateral direito Zhang Shendong, foi contratado agora pelo Rayo Vallecano e não pôde participar. E além disso, eles tiveram desfalques na defesa, né? Todos os 4 da linha de defesa, 2 zagueiros e 2 laterais que provavelmente seriam titulares, se lesionaram e jogaram com um jogador de defesa reserva, mas de resto era a seleção principal da China. E eles conseguiram até que, apesar de eles perderam fácil para a Coreia do Sul, conseguiram ganhar da Coreia do Norte e chegaram para esse último jogo com chance de título. Na verdade, se eles ganhassem do Japão, eles iam ser campeões, porque no jogo anterior, que não foi no mesmo horário, aconteceu antes, a Coreia do Sul tinha empatado com a Coreia do Norte em 0-0. Então a Coreia do Sul já tinha encerrado sua participação com 5 pontos, a Coreia do Norte encerrou com 4, e a China estava com 3, né? Então a China só precisava ganhar do Japão e ia ser campeão em casa, diante da torcida, então eles entraram bem motivados para esse jogo. Para a China era o campeonato do ano para eles, realmente, então, né? Porque enfrentar o Japão para eles é sempre guerra, é sangue nos olhos e é o jogo que eles têm que vencer de qualquer jeito.
Olha só, por realmente vendo por esses olhos agora, isso que é muito bom às vezes falar com especialista geral na parada, porque vendo por essa visão agora, dá para entender por que a Coreia a Coreia do Sul na China, né, veio com um ímpeto muito forte, né, nesse jogo. E quando acabou o jogo no empate, você vê que os jogadores da China ficaram amargurados com aquela situação. Eles realmente não gostaram, né, do placar do jogo. Mais do que o Japão, que já tinha entrado ali realmente sem muita chance de poder fazer muita coisa, claro. A gente sabe que o torneio tem todo aquele aspecto de amistoso, né, de preparação de jogador, de testes e coisa e tal. Mas vendo com essa visão que você me falou agora há bom tempo, realmente dá para perceber que os jogadores da China tentaram tudo que eles podiam para vencer essa partida, porque realmente seria uma grande chance de vencer em casa, uma coisa que não vai acontecer sempre, né, com o futebol chinês, né? Amistoso entre aspas, né? Porque tanto China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, todos quando enfrentam o Japão, eles parecem que eles entram com motivação dobrada, né? Exato, na verdade é amistoso pra gente aqui do Brasil, né, que gosta da seleção japonesa, mas se a gente for pensar realmente com essa visão, né, da rivalidade dentro dessas seleções, realmente é como imaginar um Brasil entrando de qualquer jeito contra uma Argentina, né, jogando displicente contra um Paraguai, contra um Uruguai, né, realmente a rivalidade ela tende a crescer numa proporção gigantesca, né, e a China, até um pouco mais do que a Coreia do Sul, tem um ódio grande ali, né, contra o Japão por aspectos financeiros, diplomáticos, toda aquela coisa que engloba lá o mundo asiático, mas dentro do futebol realmente existe uma rivalidade ferrenha, né, entre essas 4 seleções que bem, pelo menos se a Copa do Leste da Ásia não é assim o fino da bola em questão de qualidade técnica, pelo menos naquela questão aguerrida de você tentar, de você se esforçar, de você se dar o máximo de campo, realmente ninguém pode reclamar dessas seleções enfrentando a seleção japonesa, né, Bom Tempo? Realmente. Esse jogo contra a China dá pra dizer que foi o melhor do Japão. Até o Halil Rodić falou depois da partida que os jogadores finalmente estavam descansados. O time conseguiu jogar um pouco melhor, conseguiu criar algumas chances, podia ter saído com a vitória. A defesa foi bem especial, não teve grandes falhas, assim. No geral, a defesa jogou bem, o Makino mais uma vez sobressaiu. O Higashiguchi, ele não foi titular a primeira vez na carreira dele que ele jogou uma partida da seleção, né? Tinha várias convocações, mas era sempre banco, né? Nunca tinha uma chance. Aliás, foi a primeira chance dele. Praticamente não foi testado, mas às vezes até parecia que ele estava nervoso, porque nas reposições de bola, bateu o tiro de meta, mandava para fora, pegava a bola e repor com as mãos para lançar o contra-ataque, mandava tudo errado para fora também. Parecia que ele estava um pouco afetado com isso também. Aliás, quase metade da defesa do Gamba Osaka, né? O goleiro, os 2 laterais. Aliás, o Niwa, que é zagueiro, jogou na lateral direita, o Yonekura, que é lateral direito, jogou na esquerda, o Sami também jogou, então foi praticamente metade do time do Gamba Osaka nessa partida. Pois é, e o Niwa, né, que teve aquele problema, a gente não vou nem falar que foi o erro dele, né, ele tentou se jogar ali na frente do atacante ali para tentar evitar o gol da China, né? A bola desviou um pouquinho nele também, né? Apesar que o jogador ali, se não me engano, foi o Yuli, né? E ele foi lá e bateu o Lei, né? E ele bateu ali realmente, deu uma desviadinha no braço dele ali e, né, acabou meio que dificultando um pouquinho pro Higashiguchi. Apesar que eu já vi ali que o jogador tinha batido muito bem, acredito que o desvio não foi só um problema a mais ali pro goleiro, mas realmente era um chute difícil de se defender. 1-0 para a China. Não dá para falar que foi culpa dele, né? Bom tempo. Foi mais um acaso da situação ali, né? Esse gol foi mais um erro coletivo. O posicionamento, a marcação meio frouxa, começou na cobrança de lateral
e 3 chineses trocaram passes dentro da área japonesa Ah, até é que verdade. o meia, o Wu Xi, ajeitou a bola pro o Lei que veio de trás e chutou forte. O Niwa tentou se jogar de qualquer jeito, se mergulhou no chão para tentar bloquear e felizmente acabou mais atrapalhando, né? Mas enfim, foi um erro coletivo. Pois é. E ainda, né, ainda no primeiro tempo, né, se a memória não me falha, o Japão conseguiu chegar ao empate, né? Bom tempo. Foi ali uma jogada que começou ali com o Makino, né? Com o Makino e o Onekura, né? E essa bola chegou ali cruzada do fundo ali pro. Uma bola rasteira, né? Uma forte, mas rasteira. E chegou ali pro Yukimoto, que mais uma vez, né? Se posicionou muito bem e conseguiu fazer o gol de empate. Mais uma jogada de gols. Os dois gols que o Japão fez ali, praticamente 2 dos 3 gols que o Japão fez nessa competição, foram realmente jogadas muito bem trabalhadas ali, né? Entre pelo menos 2 ou 3 jogadores, né? Lançamentos, uma velocidade ali um pouco superior à marcação adversária. E com esse trio aí, né? Makino Yonekura e o Muto, o Japão chegou ao empate com um bom chute ali. Digamos que foi para mim um dos momentos mais interessantes da partida ali, foi realmente esse trabalho, né, entre esses 3 jogadores, né, Bom Tempo. Realmente, o Muto mais uma vez mostrou oportunismo, né? Apareceu bem ali na área, ganhou da marcação. O volante, o Kai Ruikan, estava marcando ele, conseguiu se soltar da marcação e chegou livre lá. Muto, aliás, ele foi o único jogador que fez 2 gols nesse torneio, então ele levou o prêmio de artilheiro do campeonato. Então Olha foi a só. única coisa que o Japão ganhou nesse campeonato foi o prêmio de artilheiro, né? Porque o Coreia do Sul levou o título, né? O Jang Hyun-soo foi eleito o melhor jogador do campeonato, o volante que fez o gol no Japão, que já jogou no FC Tóquio. O zagueiro Kim Yong-won foi o melhor defensor, ele é jogador do Guangzhou Evergrande, jogou no Miyardija também. Uhum. E o goleiro Ri Myung-guk da Coreia do Norte, ele levou o prêmio de melhor goleiro. Aliás, o que esse Ri Myung-guk, ele fez uma ótima partida contra o Japão, fez várias defesas e no último jogo, 0-0 contra a Coreia do Norte também, ele fez várias defesas e salvou a Coreia do Norte de perder aquele jogo. Praticamente garantiu o 0-0. Pois é, né? Realmente eu queria até destacar isso aquela hora, né? O jogo contra o Japão, eu acabei esquecendo. Realmente, esse goleiro defendeu bastante, né? O Guk aí. Até mais do que, realmente, o jogo contra a Coreia do Norte, pra mim, foi um banho de água fria, assim, né? Porque o jeito com que a Coreia do Norte se impôs de frente à seleção japonesa foi uma coisa inacreditável, assim, né? Realmente eles foram com tudo que tinha, né? E realmente, quando a zaga acabou falhando, o goleiro da Coreia do Norte apareceu muito bem. Bem, esse prêmio de consolação do Yukimoto, pelo menos, né? Pelo menos dá para pensar em uma possível continuidade a curto prazo, né? Mas o jogo também foi só isso também, né? Bom tempo. Foi só o gol ali do Japão, depois também algumas modificações que infelizmente não deram em nada, né? Foram Kuroki no lugar do Kalmata, Kalmata também mais uma partida apagadaço também, né? Para mim, na minha opinião, um dos piores jogadores dessa Copa do Leste da Ásia ali, junto com o Moriti, que acabou falhando muito mal nos 2 primeiros jogos. Também teve o Gaku Shibazaki entrando no lugar do Yukimoto, né? O Asano mais uma vez no lugar do Nagai ali, né? E realmente o ataque japonês ficou só mudando entre aquelas peças que foram levadas ali pelo Haru Hodichi, mas realmente não funcionou, né? O jogo acabou em 1-1 mesmo, né? O Japão que entrou nessa última partida com Higachiguchi no gol, Morishige, Makino, Niwa, Yonekura, nos volantes Yamaguchi e Endo, né? E na frente ali novamente a linha de 3, Nagai, Muto e Usami. E na frente o Kawamata, praticamente, com algumas modificações, praticamente o time que começou a primeira partida lá contra a Coreia do Norte, com algumas modificaçõezinhas. E bem, bom tempo. Agora a pergunta que todo mundo faz. O que esperar? A gente já fez um programa já há um tempo atrás, né? Depois da Copa da Ásia, né? Que o Japão acabou perdendo ali e tal. A gente fez a minha participação do Bom Tempo com a gente. E a gente fez essa pergunta. E eu tenho que ser obrigado a fazer de novo, Bom Tempo. O que esperar dessa seleção japonesa,
porque realmente tivemos um começo ruim, né, nas eliminatórias. E se dessa seleção japonesa que veio para a Copa do Leste, quem é que dá para falar? Esse aqui foi um bom teste, esse vai salvar, esse aqui pode ser testado com um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção. Se for fazer uma peneira nessa seleção dos titulares, quem é que salva a bom tempo? Olha, é difícil. Pra mim, só 3 jogadores dá pra dizer que tiveram uma participação positiva. O Makino, que claramente é o único zagueiro que tá em condições de jogar ao lado do Yoshida. Pelo menos um bom zagueiro a gente tem. O Yoshida, que tem jogado bem na Premier League, mas de resto não tem ninguém que sequer chegue perto do nível dele. O Makino mostrou que pode continuar sendo essa opção para jogar ao lado do Yoshida. E os outros dois que se salvaram, na minha opinião, são justamente os dois estreantes que nunca tinham jogado na seleção antes desse torneio, que é justamente o Yuki Muto, que foi o artilheiro desse campeonato, ele já tem 2 jogos na seleção, 2 gols, e o Ataru Endo, jogador do Shonan Bellmare, que jogou como lateral direito e como volante. Nesse último jogo contra a China ele foi volante. Jogou certinho, é um jogador jovem da seleção olímpica que tem talento e merece mais chances nas futuras convocações também. Agora, se você for ver o negativo, dá pra pegar quase todo mundo, né? Porque o Sami e o Shibasaki, que são os jogadores mais talentosos desse elenco, eles não jogaram bem nenhuma partida, foram bem abaixo do que a gente espera. A dupla do Nagoya Grampus também foi muito mal. O Kawamata foi péssimo, foi terrível, foi o pior do Japão nas partidas que ele jogou. O Nagai também, ele começou como titular nos 3 jogos, mas mais que ele vem fazendo uma ótima temporada na J-League, faz aquelas jogadas de velocidade que ele bota na frente e ninguém pega mais. Ele tem melhorado na finalização, que era o grande ponto fraco dele, mas ele simplesmente não apareceu nesse campeonato. Ele estava sumido em todos os jogos. Foi uma grande decepção, assim como o Kosuke Ota também, que jogou só uma partida e foi muito mal. Até mesmo os goleiros, o Nishikawa não se sobressaiu em nenhuma das 2 partidas que jogou, o Higashiguchi também não mostrou aquela segurança toda. E o Halil Rodzic conseguiu usar quase todos os jogadores, né? Do elenco inteiro, os únicos que não jogaram uma partida foi o Rokutan, o terceiro goleiro do Vegalta Sendai, que só foi convocado porque o Gonda se machucou. Sim. O Mizumoto, zagueiro do Sanfrecce Hiroshima, e o Yonemoto, volante do FC Tóquio. De resto, todos jogaram e nenhum impressionou. Só esses 3 realmente, Makino, o Ataru Endo e o Kimuto, que tiveram um saldo positivo nesse torneio. Bom tempo. Realmente tenho que concordar ali, realmente, que se a gente fizer realmente a peneira, como você acabou frisando no final, realmente quase todos foram ruins. Vou até falar pra você que, pra mim, Kawamata meio que deu aquela carimbada de tchau da seleção japonesa. Acho difícil o Halil Rodic continuar meio que batendo nessa tecla que ele tá batendo desde da Copa da Ásia e que realmente não funcionou, né? Se alguém tinha aquela dúvida se o Kuroki poderia fazer uma coisa na seleção, né? Tá aí a prova, né? O Kuroki entrou em praticamente todos os jogos, né? E bem, teve até jogo que começou como um titular e realmente não funcionou, né? Infelizmente, né? Para tirar esses desencargos na nossa consciência, mas realmente o Kuroki acabou não mostrando aquilo que ele faz dentro do Urawa Reds, né? O Kawamata e o Nagai também muito abaixo mesmo, apesar que eu sou muito contra a chamar o Kawamata, por mais que ele seja um jogador interessantíssimo, alto, forte ali, com os padrões japoneses, realmente acho que teria outros nomes para serem levados. E para mim realmente fiquei um pouco preocupado com a situação ali do Morishige na zaga da seleção japonesa. Realmente eu esperava mais, porque para mim o setor mais sossegado nesse campeonato seria a nossa zaga, porque teoricamente teria jogadores que jogam já com uma certa facilidade na J-League.
Uma preocupação para mim maior do que o ataque, para mim, bom tempo, são duas, na verdade. Primeira, o Sami, ele demonstra, dentro da própria J-League, que ele tem um problema sério de continuidade de jogo, né? Ele teve um 2014 excepcional, a gente pedindo o Sami, falando aqui em Hinomaru, em blog do Futebol Nippon, a galera comentando no Futebol no Japão junto com o Bom Tempo, falando que precisamos do Sami, o Sami é o que vai salvar o nosso ataque, junto com o Muto, ou até mais do que o Muto, etc e tal, né? O Muto que fala, o Yoshinori Muto, né? Mas realmente não dá pra se dizer que o Sami não jogou bem nenhum jogo, né? Ele jogou menos pior um ou outro ali, mas muito abaixo, ao meu ver, praticamente o que dá pra se esperar do Sami, né? O Yukimoto foi uma grande... um saldo positivo, né, nesse ataque, mas não é um jogador que dá para se pensar em questão de seleção jogando com times internacionais, né? O Muto ele tem sim limitações, mas se ele for convocado para ser um banco ali, né, não vou achar tão ruim para um próximo jogo para fazer um teste um pouco mais aguerrido, mas teoricamente também não dá para se imaginar também o Muto pegando a camisa da seleção japonesa e jogando a longo prazo. O Endo ali do Shonan Bellmare também fez partidas ok, né? Também assim, nada muito esplendoroso ali, né? O Wataru Endo, mas não vi assim nenhum grande erro dele, né? E os jogadores do Gamba Osaka ali, o Niwa e o Yonekura, realmente são jogadores ok, mas para nível de seleção tá muito baixo, né? O Niwa talvez ele pode até tentar fazer um teste, mas o Onekura acredito que se colocar ele frente a frente ali junto com, claro, com os jogadores titulares da seleção, eles são banco automaticamente, e se pressionar um pouco mais ali algum jogador de J-League, a gente tem talvez jogadores para jogar nessa posição, né? Senti muito pelo Gonda, né, que não teve nem chance de tentar jogar, né? O Gonda que é um goleiro que sempre vai para a seleção, mas sempre como terceiro goleiro. Eu até imaginei que o Gonda seria um titular junto com o Nishikawa, né, que vem uma ascensão gigantesca. Acredito que os últimos 2 anos são os melhores da carreira do Nishikawa, né? E o Gonda acabou se machucando, acabou podendo nem participar da Copa do Leste. E para finalizar, né, senti muita falta também do Mizumoto, né, jogador do São Luís de Hiroshima, o zagueiro ali que eu já vi também jogando de lateral. O Mizumoto, para mim, ele merecia fazer um teste com ele, principalmente já que o Morishige não vinha jogando tão bem nas duas primeiras partidas. Ele poderia entrar no final de um jogo ou começar jogando para fazer um teste um pouco mais aguerrido assim. É um jogador que eu acho interessante, mas acredito que infelizmente pela questão da idade ele também logo será descartado também da possibilidade de jogar essas eliminatórias ou melhores eliminatórias, nem falando de eliminatórias, mas assim, para jogar a Copa do Mundo. Acredito que seja um pouco difícil, né? E eu esperava um pouco mais, claro, do Higashiguchi, que foi o grande nome dos goleiros da seleção japonesa o ano passado, tanto que ganhou ali até a vaga para ser terceiro goleiro de seleção japonesa em Copa do Mundo, etc e tal, mas infelizmente acabou não podendo exercer muito bem nessa partida. Bom tempo. Quem que faltou, assim, para finalizar o programa de hoje? A coisa mais discutida em todos os portais que se falam ali sobre futebol japonês. Eu vi isso até num blog ali, do pessoal da Indonésia que fala sobre futebol japonês. A galera questionando muito a questão de convocação. O Elias também tem uma lista de nomes, se não me engano, ele até falou nos últimos Renomarus, ou vai falar num próximo, agora eu não me lembro se foi o programa que acabou dando point, que acabou não gravando direito. Mas eu lembro que o Elias falou pra mim que alguns nomes são muito contestados e um deles é claro. Ele achou que dessa vez seria uma boa oportunidade de você ver o Sato, né, ter uma chance final na seleção japonesa, já que ele vinha jogando muito bem, fazendo hair-trick em várias partidas consecutivas, fazendo pelo menos um gol a cada 2 ou 3 partidas. É um jogador muito importante dentro do time do Sanfrecce Hiroshima, que é o time que está vencendo todo mundo nesse momento na J-League, e ele acabou não tendo nenhuma chance para tentar, pelo menos, levar um pouco de experiência para esses jogadores, entre outros nomes. Bom tempo, na sua opinião,
quem que faltou nessa convocação de jogadores para a Copa do Leste da Ásia? Olha, eu acredito que o maior problema não foi a convocação em si, mas a preparação para esse torneio. Porque o calendário da J-League ele não contribuiu muito, porque nesse último mês você tinha jogos no fim de semana e no meio de semana, então os jogadores estavam vindo nessa sequência de 2 jogos por semana e jogando no verão. E a gente sabe que o verão lá no Japão é muito quente, faz muito calor, então o Castigo. cansaço é ainda maior. Uhum. E lá na China, a temperatura estava entre 30 e 35 graus nos 3 jogos, então era o cansaço dos jogadores, principalmente nas 2 primeiras partidas, dava para ver que no segundo tempo o time caiu demais, o time não estava conseguindo correr, não conseguia mais fazer nada. Então eu acho que essa preparação ou falta de preparação, né, foi o que mais pesou, porque teve rodada da J-League acho que na quarta-feira, no dia seguinte eles já viajaram para a China e já tinha jogo no fim de semana, então eles puderam fazer 1, 2 sessões de treino no máximo antes de começar o torneio. Então para mim esse foi o grande ponto que atrapalhou o desempenho, foi você chegar para esse torneio sem fazer nenhum treino, nenhuma preparação mais específica, né? E também a gente tem aqui o Okubo, o Yoshito Okubo do Kawasaki Frontale, ele fez uma declaração bem polêmica para o jornal Japan Times. Ele disse que não foi nenhuma surpresa esse resultado da seleção japonesa. Ele fez críticas pesadas à JFA. Ele falou assim, tem gente que olha a lista desse elenco e se pergunta quem são esses jogadores? Mas ele falou, são os jogadores que o treinador escolheu, então esse resultado faz sentido. Ele disse também, eu acho que eu deveria ter sido convocado, mas não apenas eu. Definitivamente há muitos outros jogadores da J-League que acham que deveriam estar lá. Ele também falou sobre o fato dele não ter sido convocado antes da Copa de 2014. Ele falou que para ele isso é uma decisão não do técnico, mas de pessoas da JFA que deram a ordem de não chamá-lo porque eles não gostam de pessoas que falam o que pensam. Ih, caraca. Então, causou bastante polêmica essa declaração do Okubo aí, porque ele achando que ele devia ter sido convocado, que vários outros jogadores não foram chamados. Porém, na minha opinião, o único jogador que realmente merecia ser chamado e não foi, que me causou surpresa quando eu vi a convocação, foi o Aoyama, o volante do Sanfrecce Hiroshima, um dos melhores volantes da J-League e também tem candidato a ser até titular na seleção principal, pelo que está jogando hoje. Mas de resto, a gente pode falar mal do Kawamata, que fez um péssimo campeonato, mas ele estava jogando bem, vinha de gol em 5 rodadas seguidas. Se você pensar, podia chamar o Okubo, podia chamar o Toyoda, mas o Okubo está com 33 anos, o Toyoda está com 30. Como será que eles vão chegar para 2018? O foco desse torneio é você justamente preparar os jogadores que vão ser o futuro da seleção, porque você está jogando com seu time B. Eu não acho que o Japão devia, sei lá, chamar força máxima, chamar os veteranos lá para jogar para ganhar. Assim você podia chamar o Hisato Sato, mas ele também não está fazendo um campeonato excepcional, assim, ele já está sentindo o peso da idade também. Você vê, de vez em quando ele faz um golaço aqui, faz um hat-trick às vezes, mas ele também passa 3 jogos sem fazer nada. Então, pessoalmente, eu acredito que a convocação não foi um grande problema. O problema foi a preparação, a falta de tempo de treinar, os jogadores cansados, o calor extremo e, claro, o clima hostil e o psicológico dos jogadores também. Isso, aliás, é uma coisa que a comissão técnica está trabalhando bastante. Ali o Rodzic sempre fala que
que ele quer que os jogadores mostrem mais ambição dentro de campo. Ele está trabalhando para melhorar nesse aspecto, mas é algo que infelizmente ainda vai levar muito tempo para a gente ver resultado, ver alguma diferença nesse sentido. É, cara, realmente complicado. Faz todo sentido fazer vários testes, porque era um torneio, né, realmente com um cunho, assim, pelo menos para nós, assim, é um pouco mais amistoso de testes, realmente. Vendo por esse lado que você falou há bom tempo, realmente faz todo sentido uma convocação um pouco mais pensando em um time base para uma seleção que vai, mais cedo ou mais tarde vai ter que se renovar quase 100%. Na verdade, a seleção japonesa de hoje é praticamente uma nova seleção, né, tirando um ou outro jogador de 2010 ali, né, que foi digamos, a última Copa boa do Japão, que 2014 foi realmente para se esquecer, mas a seleção japonesa ela vai passar independentemente, a gente querendo ou não, por uma coisa que acontece com todos os times do mundo, né? Uma reformulação 100%, uma mudança de ideia, de estratégia, de formação. E realmente, pensando por esse lado, realmente a convocação foi até branda. Dentro do ataque da seleção japonesa, que para mim sempre é um problema muito sério, né? Sempre ou você tem jogadores jogando muito bem, ou jogadores que jogam muito bem apenas nos seus clubes, que não conseguem determinar esse mesmo tipo de desempenho na seleção. Eu só achei muito estranho alguns nomes, né? Como, por exemplo, eu não vejo todo esse destaque, por exemplo, o Asano, né? Por mais que o São Francisco vem jogando todo como um time, como um todo, eu acho que o São Francisco ele tá tendo os últimos 2 ou 3 anos muito bem, porque ele, como um todo, é um time muito coeso dentro de todas as ligações necessárias. É o ataque, a defesa, o meio-campo, né? Como o time se porta como um todo. Eu não vejo assim grandes nomes separados, assim, né? Grandes nomes individuais, né? Tirando, claro, né? Tirando a Oyama, né? Tirando entre os outros jogadores aí. Mas Realmente, o Asano é reserva no Hiroshima hoje. Ele foi convocado mais pelo seu potencial e por ser jogador da seleção olímpica, né? exato, O exato. Ali Godzic resolveu convocá-lo porque viu o potencial nele, mas ele tem sido reserva no Hiroshima. Mas por ser um jogador de seleção olímpica, como você disse, né, e até então um jogador que atua bastante pela seleção olímpica, claro que tinha todos os motivos para pelo menos tentar na principal e testar a longo prazo. A gente não vai, ninguém vai queimar nenhum jogador aqui também para não sei que, para não ser. Uma que a gente não tem nem esse poder de porra nenhuma, né? A gente só apenas opina aqui, né, e como todo bom comentarista. Mas realmente o Japão ele vai ter que pegar esses jogadores que o Rádio com certeza tem um plano até 2018 muito, muito bem elaborado, que todo mundo espera, de realmente treinar esses jogadores, né? Tanto que esse ano já teve uma ou duas semanas que o Rádio convocou jogadores da própria seleção para fazer meio que um acampamento interno ali, né, desses jogadores, para fazer uma sessão de treinos, amistosos entre eles mesmos, né, que são semanas de treinos específicas, né, para realmente essa base da seleção e sendo montada, né, de pouco a pouco, porque é óbvio, né, que a seleção japonesa hoje tem, claro, uma dependência, como sempre teve uma dependência muito grande de jogadores que jogam fora do país, né, claro, hoje um pouco mais do que alguns anos, mas a seleção japonesa, acredito eu, que vai passar por um caminho muito penoso, né, como já está passando já, a eliminação da Copa da Ásia, começo complicado nas eliminatórias, que é muito longa, não dá para decidir muita coisa, né? Apesar que não foi o resultado que a gente quis, mas outros amistosos vão vir ainda esse ano, tem toda a qualificatória para a Copa do Mundo que logo logo volta, né? Se não me engano volta em outubro, se minha memória não me falha. É setembro. Setembro, né? Contra o Afeganistão, é isso, né? Bom tempo, se eu não me engano, né? Sim, tem jogo contra o Afeganistão, dia 8 de setembro, em Teherã, no Irã. Mas antes disso, dia 3 de setembro, tem jogo contra o Camboja, em Saitama. Saitama, amistosos não, né? A gente volta em campo agora só para realmente as eliminatórias, né? Acho que em outubro tem jogo contra a Síria pelas eliminatórias e, se eu não me engano, em novembro tem espaço para amistosos também. Olha aí, então a gente vai esperar, né? Tirem suas conclusões,
né, nossos queridos ouvintes aí. E bem, vamos começar a tentar ver um pouco mais essa base da seleção japonesa, né? Agora a J-League volta com praticamente força total até o final do ano, né? Lembrando que o campeonato vai ficar muito corrido agora, porque tem terminar o segundo turno, vai ter o playoff, né? Vai ser bastante jogo, logo volta os jogos às 7 horas da manhã, né? Que era uma coisa que tá complicando muito nós aqui do Brasil que assistimos o futebol japonês, que os horários estão bem malucos assim, né? Não tão, na verdade, os jogos que estão sendo todos praticamente às 7 horas da manhã, logo os jogos voltam a ter jogos a 1, às 2 da tarde, que seriam 1, 2 horas da manhã aqui no Brasil, e isso vai facilitar bastante para que a gente possa acompanhar bastante, mas com certeza esse ano o calendário da J-League, J1 principalmente, está muito mais apertado. J2 e J3 acaba não mudando muita coisa, J3 é novo, J2 já está acostumado com aquele formatinho de ponto corrido. E bem, vamos então esperar então novas partidas, novos amistosos, ver como é que os jogadores que jogam na seleção japonesa, Honda, Kagawa, Nagatomo, entre outros, né, Kakitani, né, que teve um começo meio que embaçado lá no Basel, como é que esses jogadores voltam para ter esse início, né, de campeonato, né? O Muto iniciando agora pelo mais 05, o Okazaki jogando pelo Liechtenstein, né, o seu novo time, entre outros jogadores que atuam dentro do futebol internacional representando o futebol nipônico. E a questão é isso. A única pergunta, bom tempo, que todo mundo fala, e eu preciso te perguntar porque nego enche meu saco sempre que eu te vejo e eu não pergunto pra você. Realmente, o jogador lá, quando é aquele, agora me fugiu o nome do jogador agora, que jogava no Arsenal. Yaite? Isso, Ryo Miyaichi, realmente dá pra esquecer esse da seleção, realmente jogador que não vai pra lugar nenhum mesmo? Todo mundo pergunta isso. Não tem. Eu já perdi a esperança com ele há muito tempo, mas ele foi para o São Paulo na segunda divisão da Alemanha, e na pré-temporada estourou o joelho, só volta ano que vem. Então ele nem joga, então não tem como você ter alguma expectativa, né? Ele precisa jogar primeiro, para ver se ainda tem algum potencial, que eu acho difícil. Eu não acho que não tem mais jeito pra ele, não. Ainda é novo, ainda. Não tem mais jeito, tá com 22 anos ainda, mas acho que não tem jeito mais. É muita lesão, não tem continuidade, não tem jeito pra ele, não. É uma pena. Então, ó, pra todos vocês às vezes que vivem me perguntando, e o Ryo Miyaichi, pergunta pro Bom Tempo, como é que é o Ryo Miyaichi, tá explicado aí pela voz do próprio mito, né, o nosso blogueiro internacional aí, Thiago Bom Tempo. E acredito que então hoje é só isso. Então, Thiago Bom Tempo, muito obrigado mesmo por mais uma participação. Infelizmente hoje era para nós termos aqui um trio, até um quarteto, né, mas a questão de alguns contratempos de trabalho de umas pessoas ou outras, o próprio grande Elias também aí está em fase de recuperação aí do seu problema na voz, mas com certeza nas próximas semanas o Renan Mauro volta a ter a sua programação normalzinha. Eu e aqui o Elias falando bobeira praticamente 1h30, né? E mais agora aí, Bom Tempo, foi um papo um pouco mais brando, mas com certeza todo mundo que ouve sente falta das peripécias do grande Elias Falas, que logo volta a ser o nosso host principal, porque vocês perceberam que eu só quebro um galho, mas como host sou um excelente comentarista. Bom Tempo, por favor, para quem não conhece o trabalho, onde é que o pessoal pode te encontrar, Bom Tempo? Quais são seus links e endereços? Olha, só você digitar futebol no Japão no Google, aparece lá. Acho que o primeiro resultado é o blog Futebol no Japão, no Globo Esporte. Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que ouviram, e logo Elias está de volta. Até a próxima. Valeu, Bom Tempo. Valeu, galera. Abraços para todo mundo que ouviu. Não percam a esperança da seleção japonesa. Tem coisas boas que podem acontecer. Logo volta os amistosos. Vamos voltar nossos olhos para J1. E o Hinomaru volta semana que vem. E como sempre diz o Elias, Hinomaru levando o melhor do futebol japonês para vocês. Abraço, galera. Valeu. Tchau.